Muito boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à nossa conversa da semana passada, que nós abordamos o tema espondiloartrose da coluna lombar. Vamos falar hoje sobre a espondiloartrose da coluna cervical. São patologias bastante semelhantes, mas em locais diferentes da coluna vertebral. Na espondiloartrose cervical, semelhante à espondiloartrose lombar, como nós estamos olhando nessa fotografia, nós temos vários pontos de compressão, aquela estrutura nervosa que está localizado dentro da coluna vertebral, que são os nervos e a medula espinhal. Então, o que é a espondiloartrose? Nada mais seria do que alterações degenerativas da coluna vertebral nos processos articulares ou alguma coisa que esteja invadindo a estrutura nobre, que é a medula espinhal ou o nervo periférico. Nesta fotografia, vocês conseguem evidenciar com bastante nitidez, as relações que existem entre o conteúdo e o continente. Em que o conteúdo seriam as estruturas em amarelo, que são as estruturas nervosas. E o continente seria a estrutura óssea, aquela que envolve toda a estrutura nervosa. Só para ilustrar novamente, eu fiz uma tese de mestrado na década passada, em que foi sobre estenose do canal lombar, e falando sobre a estenose do canal cervical, nós temos aqui uma fotografia. O que são alterações degenerativas? Na coluna vertebral, nós temos entre uma vértebra e outra os discos intervertebrais, saindo em cada posição dessas o chamado nervo espinhal. É muito fácil nós entendermos que, se existir alguma estrutura do continente encostando no conteúdo, que é o nervo, vai despertar sintomatologia do local de inervação da estrutura comprimida. Aqui nós vamos ver a complexidade que existe da anatomia desta região. São diversos nervos, artérias e veias. Essas estruturas têm que estar harmonizadas dentro da sua anatomia. Em especial, o que está relacionado com a artropatia cervical, basicamente são os nervos e a medula espinhal. Nessa fotografia em perfil da coluna cervical, nós temos o que chamamos de hérnia discal, na ponta da seta, que é uma estrutura gelatinosa que está comprimindo a medula espinhal. Lógico, a sintomatologia apresentada por este cliente vai ser todos os nervos que estão sendo comprimidos, ou a medula espinhal vai determinar o aparecimento de sintomatologia. Aqui uma vértebra em perfil, em que nós estamos olhando, aqui no centro é o local onde habita a medula espinhal. E à sua volta nós temos o que chamamos de continente, que é a estrutura óssea, a estrutura cartilaginosa e os discos intervertebrais. Tem de existir uma harmonia entre o conteúdo e o continente. Observe nessa fotografia, embora da coluna lombar, nós temos diversas alterações degenerativas que podem se repetir na coluna torácica e na coluna cervical. Se essa artropatia for na cervical, nós vamos chamar de espondiloartrose cervical. Se for na coluna torácica, vamos chamar de espondiloartrose torácica. Se for na lombar, espondiloartrose lombar. A região que mais se acomete das artropatias com sintomatologia são as patologias degenerativas da coluna lombar. E observem que entre cada região, entre cada vértebra, existe o território de inervação, que estava colorido em amarelo na fotografia passada. O que é artrose? A artrose acomete qualquer articulação, quer seja da mão, do joelho, do quadril, ou qualquer região da coluna vertebral, sendo que na coluna nós damos a denominação de espondiloartrose. Na mão seria artropatia da mão, no joelho artropatia ou gonalgia ou gonartrose da articulação do joelho. Quanto ao tratamento, o tratamento é muito importante, independente da localização da artrose ou da patologia degenerativa, é o repouso, o gelo, imobilização ou diminuição da carga, fisioterapia, em determinadas ocasiões infiltração, do que a gente chama de trigger point,
que é o ponto doloroso da coluna vertebral. Quanto ao tratamento cirúrgico, devemos ter sempre o quê? Muita atenção. Nem sempre, ou raramente, a espondilartrose é sinônimo de procedimento cirúrgico. O tratamento conservador é a grande maioria. Devemos insistir muito no tratamento conservador, que muitas das vezes leva o cansaço do nosso cliente, porque às vezes uma melhora ou um ciclo demora às vezes 2, 3 meses para o desaparecimento do sintoma. Lógico, temos que mudar a maneira dessa pessoa conviver com a patologia através do emagrecimento. Exercícios físicos são fundamentais, exercícios de alongamento, medicação, fisioterapia. De uma maneira geral, a grande maioria dos nossos clientes se beneficiam com o tratamento conservador. Então, dentre esses tratamentos, hoje, de grande resultado, sem dúvida nenhuma, é a hidroterapia, porque é uma atividade de baixo impacto. Não pode, naturalmente, uma pessoa que saia da fisioterapia em meio aquático querer correr 2, 3 ou 1 quilômetro em uma esteira, que é uma atividade de impacto. Todas as patologias da coluna vertebral, quer seja cervical, torácica ou lombar, devem realizar atividades de baixo impacto, que seria hidroterapia, hidroginástica, transpor, pode fazer também bicicleta, dependendo do tipo de cliente e da quantidade de compressão. Então, sempre devemos preferir o tratamento conservador através da hidroterapia, tem o seu grande local, não é hidroginástica, hidroterapia, com piscinas aquecidas, com orientação do fisioterapeuta. Temos os tratamentos aqui da fisioterapia, né, que seria o quê? Pilates, RPG, acupuntura, em determinadas ocasiões, colar cervical de espuma, colar cervical rígido, né, e muitas das vezes associado à fisioterapia, que é o Pilates e o RPG. Então, a mensagem que eu quero colocar a vocês agora é o seguinte: sempre quando tiver uma indicação cirúrgica, logo de início, em que não foi tentado o tratamento conservador, fique com o pé atrás. Consulte uma segunda ou uma terceira opinião. Não desanime no tratamento conservador, mesmo para aqueles casos insucesso. Então, vamos tentar um RPG, se não deu certo, uma acupuntura, se não deu certo, o Pilates, ou vamos associar a hidroterapia com o Pilates ou o RPG, muitas das vezes associado ao emagrecimento. Uma mudança de atitude diante daquilo que nos faz todo dia a nossa patologia. Porque não adianta você querer esperar um bom resultado, continuar a fazermos tudo da mesma maneira. Temos que mudar a maneira de nos relacionarmos com a coluna vertebral. Eu mesmo sou operado de coluna vertebral, operei minha coluna vertebral em 2014, em que eu fiz uma artrodese da coluna lombar, em que temos que manter um novo hábito de vida, manter uma coluna sempre flexível, alongamento diário, muita atividade física de baixo impacto, né? E uma atividade de resistência através de musculação com baixo impacto, com muita repetição e pouca carga. Então a mensagem que eu quero deixar a vocês, que os sintomas nunca estão relacionados com a ressonância. Em outras palavras, uma ressonância grave com muitas alterações não significa dizer que esse cliente vai ter muita sintomatologia. Tudo depende da relação entre conteúdo e continente. Se tivermos um continente grande, poderemos ter muita compressão com pouca sintomatologia. Sempre que você tiver uma indicação cirúrgica, desconfie. Procure uma segunda ou uma terceira opinião. Insista no tratamento conservador, fisioterápico ou associado com medicação e emagrecimento. Né? E uma outra coisa muito importante, que seria em caso de divergência, decida sempre com muita cautela. Caso vocês queiram mais informações ou caso vocês tenham alguma dúvida, procure o nosso Facebook ou entre em contato com a nossa página. Muito obrigado.